Fala galera, tudo bem? É o Isaac falando com vocês aqui de novo, professor Isaac. E hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos, né? E vamos falar sobre a pré-história do território brasileiro ou a pré-história no território brasileiro, a presença aí das sociedades humanas pré-históricas no que vai ser o Brasil depois, no território que depois vai ser o Brasil, ainda não chamava Brasil ainda, tá? Então a gente vai falar aí de alguns desses grupos. A gente começa com esse mapa aqui, que está mostrando, né, várias das principais localidades onde foram encontrados, né, vestígios de sociedades humanas pré-históricas. Ele é um mapa do Itaú Cultural e aqui fala de cada um deles. Depois, quem quiser dar uma parada aqui e olhada, vocês podem pesquisar no Google aí por esses nomes e vocês vão encontrar coisas interessantes, beleza? Tem muita coisa legal aqui sobre isso aqui, tá? Depois eu posso até mandar algumas coisas na descrição do vídeo ou até mesmo no final do vídeo eu coloco alguns links de vídeos. Eu não sei se é possível, vou tentar, se der eu faço isso. E a gente começa, não vamos falar de todas esses sítios, né, arqueológicos, vamos falar de alguns só. A gente começa falando sobre o Homem de Lagoa Santa, que é pertinho aqui da gente, né? É um sítio arqueológico aqui em Minas. Ele tem entre 15 a 12 mil anos. Existe essa discussão aí nessa periodização. E ele é um dos sítios arqueológicos mais significativos e mais complicados de se entender. A gente vai entender essa complicação aqui conforme eu for explicando. E é um dos sítios mais antigos na questão também das descobertas, beleza? Por quê, tá, gente? Primeiro, esse sítio ele foi explorado, ele foi estudado, né, explorado por um pesquisador, um paleontólogo dinamarquês chamado Peter Lund. Né? Isso aconteceu lá na primeira metade do século XIX. O que isso quer dizer? Que aconteceu lá no começo dos 1800, né? 1800 e alguma coisa. Então, veja bem, tá, gente? Isso não é só o começo, né, do estudo lá em Lagoa Santa, mas como é o próprio começo até mesmo da paleontologia. Né? O Peter Lund ele foi um dos primeiros paleontólogos do mundo. Né? Ele foi um dos caras que criou os métodos, os processos, né? Não foi o cara, mas ele foi um dos caras que ajudou a consolidar a paleontologia como uma ciência independente, importante e tudo mais para estudo do passado, para o estudo da pré-história. E veja bem, tá, galera? O Peter Lund ele achou mais de uma dezena de fósseis humanos. Além desses fósseis humanos, ele também achou fósseis da megafauna. Ele explorou na região de Lagoa Santa, do município de Lagoa Santa, ele explorou mais de 200 cavernas e grutas. Tem várias cavernas e grutas lá, uma coisa fantástica. Infelizmente, devido a essa situação que a gente está vivendo agora, a gente não vai poder fazer as nossas visitas técnicas, nossas viagens. E esse ano, nós, né, sexto ano, o Colégio Apogeu geralmente faz isso, nós viajamos para Lagoa Santa para conhecer cavernas, né? Tem um museu lá do Peter Lund de alguns fósseis que ele encontrou, fósseis de animais da megafauna. É muito legal, mas infelizmente, né, essa situação nos impede de fazer isso. Eu vou tentar aqui mandar algumas imagens, fazer alguma coisa diferente para vocês, para a gente tentar suprir de alguma maneira, tá? O Peter Lund ele descobriu ossadas de gliptodontes, que são os tatus gigantes, das macroquênias, que são aqueles animais que parecem lá um camelo com uma pequena tromba de elefante que eu mostrei lá no vídeo sobre o Paleolítico. Ele também descobriu preguiças gigantes, todas essas ossadas juntas ali das ossadas humanas. Né? O Peter Lund, tá, gente? Ele foi um paleontólogo muito importante, porque na época dele havia uma grande discussão sobre as teorias, né, que estavam ali em disputa. E na época haviam duas principais correntes. Uma era a teoria evolucionista do Charles Darwin. O Charles Darwin, a teoria dele é apresentada ali na segunda metade do século XIX. E ele usa os estudos do Peter Lund para poder comprovar sua teoria, para dar substância, né, para dar, digamos assim, veracidade, né, usa as fontes, inclusive do Peter Lund, para poder falar, eu posso aqui dizer, né, sobre a evolução e tal, e eu tenho essas fontes aqui que são os estudos lá do Peter Lund lá no Brasil. Outra coisa, tá, gente, é que o Peter Lund, as descobertas do Peter Lund, elas colocam em xeque uma teoria que existia nessa época, no século XIX, que eram as teorias criacionistas.
ou mais especificamente uma derivação, né, da teoria criacionista, que era chamada de catastrofismo. O que eles acreditavam? Era uma teoria que tinha um embasamento religioso. Eles acreditavam, né, que Deus havia criado o mundo e tudo mais, e explicavam isso de uma maneira científica, dizendo que houveram várias criações. E aí, depois que Deus viu que aquela criação deu certo, ele criava uma catástrofe, matava toda a vida na Terra e criava de novo. Entenderam? Então é como se fossem várias criações. E quando Peter Lund ele descobriu animais da megafauna, que eram animais muito antigos, junto com fósseis humanos, ele falou, peraí, tem animais antigos, tem animais recentes, tem um ser humano aqui, então quer dizer que isso não é bem assim, que essa coisa está errada. Então, alguma coisa aconteceu que realmente os animais da megafauna foram extintos, mas, entretanto, aí existem coisas diferentes, tá? Galera, algumas fotos de novo, né? Eu já mostrei algumas fotos para vocês do Gliptodonte, os tatus gigantes, que tinham aí o tamanho de carros, né, hoje, atualmente. As macroquênias, eu também já tinha mostrado para vocês, ela teria mais ou menos aí o tamanho de um camelo, um pouco maior, né? É um animal muito exótico, assim, muito estranho, né, cara? Eu fico imaginando como é que era esse animal na natureza, assim, deve que era muito, muito maluco. Ela tem um pé, parece um pé de camelo, assim, mas a cabeça é meio que uma mistura de anta, um pescoção, é esquisito, né? Pelo menos. Aqui o livro, né, um dos livros principais aí do Peter Lund, e eu coloquei o livro exatamente para vocês verem como é que era um retrato, entre aspas, um autorretrato, uma figura, né, uma pintura que foi feita sobre o Peter Lund, e aqui uma imagem da ideia, né, da cidade lá de Lagoa Santa na época que o Peter Lund estava lá. Ele morou lá por um tempo, tudo mais. Depois eu indico no grupo de vocês lá um vídeo legal que foi feito pela UFMG para falar sobre o Peter Lund, e que é bem legal, assim, que fala bastante sobre a vida dele, aí vocês vão poder saber mais, tá? Aqui está mostrando outros animais, né? O tamanho do Gliptodonte, o tamanho da preguiça gigante, aqui a preguiça gigante aqui, a mãozinha aqui, ó, preguiça gigante, beleza? Algumas outras coisas sobre os homens de Lagoa Santa ou a sociedade que viveu ali em Lagoa Santa. Depois de Peter Lund depois que Peter Lund morreu, passou o tempo dele, outros paleontólogos, outros arqueólogos aí estudando os fósseis, não só os fósseis, mas também os objetos que esse povo tinha lá naquela época, que eles usavam, como é que eram as armas, as roupas e tudo mais, né, os vestígios arqueológicos. Eles encontraram, né, os paleontólogos, agora os fósseis, encontraram aí mais de 250 esqueletos humanos pertencentes a esse grupo, o grupo de Lagoa Santa. E isso aconteceu lá por volta, né, até mais ou menos a década de 70, e depois disso também continuou aí se estudando, né? Em 1970 foi encontrado um crânio feminino muito completo, né, que tinha mais ou menos, talvez o mais antigo de todos, com cerca de 11.500 anos. Tem pessoas que falam de 12 mil, tem pessoas que falam de 13 mil, tem pessoas estudiosas que falam até de 15 mil. Existe um pouco uma dúvida em relação a essa datação. E esse crânio, né, esse fóssil aí dessa mulher, ele foi nomeado como Luzia, né, e aí ela ficou bem famosa. Eu vou explicar por que aí que ela ficou bem famosa na hora que tiver aqui a imagem aqui. A descoberta mostra que a região ela foi habitada muito antes do que se imaginava, porque lembram lá da teoria no vídeo anterior que eu mostrei, que está aqui no canal, da teoria da chegada dos homens na América. A gente falou lá das chegadas que são provadas, que são as chegadas lá do Estreito de Bering. Isso vai dizer, peraí, foi antes, porque se esse povo passou aqui há 20 mil anos, como é que eles chegaram aqui há 15 mil anos? Tem alguma coisa errada. Então, isso faz com que recue a data da chegada dos primeiros humanos. Algumas pessoas vão dizer que 30, 40 mil anos já haviam seres humanos passando lá pelo Estreito de Bering. Existe muita discussão em relação a isso, tá, gente? Não existem muitas certezas, tá? Mas o homem de Lagoa Santa tem uma outra questão ainda. Lembra que eu falei que a teoria do Estreito de Bering está muito associado aos povos asiáticos, aos povos mongóis, né, que tem o olhinho puxado, daquela etnia mongol? Esse é exatamente o problema. O povo de Luzia é um povo muito antigo, mas que tem ali características
étnicas diferentes, né, que são, eu vou mudar aqui a imagem, só para vocês entenderem aqui, depois eu volto aqui. Aqui, ó, que são da etnia negroide ou da etnia aborígene, né, da etnia australiana, assim, dos povos australianos pré-históricos. Ou seja, ela não é daquela etnia asiática. Então, de alguma maneira, esse povo chegou aqui pode ser pelo mesmo caminho, mas é um outro povo, é um outro grupo de pessoas com outra etnia que chegou nas Américas, talvez antes ou talvez junto a esses povos mongóis aí, povos mongoloides, né, o sentido étnico, tá, galera? Então, beleza, é um povo que coloca um ponto de interrogação nessas coisas todas aí, né? Outra coisa, né? Essa descoberta, ela deu força, né, à hipótese, até então polêmica, de que o continente tinha sido ocupado não uma, mas diversas correntes migratórias. E isso vai explicar bem aquilo que eu já tinha falado lá no vídeo sobre as várias migrações e os vários momentos que as pessoas atravessaram da Ásia para a América, no Estreito de Bering. Então isso pode ter acontecido por ali, né? Mas a gente também diz, né, que o grupo da Luzia também pode ter habitado, ó, essa partinha aqui, ó, ter habitado o sul da China, né, da atual China e do Sudeste Asiático, e migrado para a América e para a Oceania há cerca de 11 mil anos atrás, ou até mais, um pouco antes disso, né? Porque eles chegaram aqui há 11 mil anos atrás. Apesar dessas contribuições do povo de Lagoa Santa, ainda existem coisas que são inexplicáveis, tá, gente? Sobre o povoamento da América. Por exemplo, a gente tem coisas, né, fósseis, sítios arqueológicos no México, né, que datam 40 mil anos de idade, o que não dá para entender, não encaixa ainda. Como eu disse para vocês, ó, lá no Piauí, a Nied Guidon também ela fala lá em 60 mil anos, 40 mil anos, né? Tem uma variação aí. Então isso é algo bem contraditório e ainda é um problema, ainda existem muitas peças faltando para poder montar o quebra-cabeça e a gente saber como realmente essas coisas aconteceram, tá? Aqui está mostrando como é que eles encontraram os fósseis, né? Os fósseis eram enterrados próximos às cavernas e eles eram, se vocês perceberem aqui, ó, nessa ilustração aqui mais à esquerda, eles eram enterrados em posição fetal, né? Da mesma maneira que a gente fica na barriga quando a gente está ainda, né, em desenvolvimento na barriga da mãe da gente, a posição, aí a gente fala posição fetal, como no ventre da mãe, né? E aí é como meio metafórico, eles enterravam os mortos, o povo de Lagoa Santa, dessa maneira. E eles enterravam os seus fósseis, né, os seus mortos, próximos às cavernas. Por isso, várias ossadas foram preservadas, né? E são ossadas muito antigas e muito completas. Se a gente pudesse ir lá, vocês veriam que existem inúmeras, né? Tem uma ossada lá no Museu do Castelinho, que ela tá basicamente inteira, assim, completaça, né? Muito completa. É muito legal assim, a gente poder perceber isso, tá? E aqui eu queria falar um pouquinho com vocês daqui, que é o seguinte: a BBC, que é um canal de televisão, de comunicação, rádio, internet, uma série de coisas, inclusive está ligada aí a universidades, pesquisa e tudo mais, ela fez uma pesquisa mundial sobre a migração e a ocupação, né? O processo de ocupação humano do planeta. E aí o que eles fizeram? Eles chamaram vários anatomistas, que são pessoas que estudam anatomia humana, e falaram com esses caras para eles fazerem uma reconstrução de como seria o rosto desses povos que viveram na pré-história. E essas representações aqui, né, foram feitas, são resultado disso, tá? Então chegou-se a esse rosto. Esse provavelmente era o rosto de uma mulher que vivia aqui em Minas Gerais há pelo menos 11 mil anos atrás. É bem curioso, né? E é bem interessante você poder olhar para uma pessoa que viveu há milhares de anos atrás, no lugar que a gente vive. Eu fico imaginando, será que esse povo andou por aqui, Divinópolis, ou por outras regiões próximas? Cara, é muito legal isso, eu acho muito legal mesmo. É muito curioso, né, a gente pensar nisso. Além disso que eu falei com vocês, tá, gente? Sabe-se muito pouco sobre esses povos, tá? Eles colhiam alimentos, né? Raízes de mandioca, né? Eles também deixaram pinturas rupestres, né?
eles faziam seus funerais daquela maneira que eu falei, né, de posição fetal, e eles são considerados aí os primeiros habitantes do Brasil que usavam arco e flecha e faziam armas de pedras e ossos, também pedra lascada ainda. Eles não eram da tradição da pedra polida. No Brasil, a tradição da pedra polida ela vai predominar, né? Assim, a gente encontra muito os paleontólogos e os arqueólogos, quando estão estudando sítios arqueológicos, eles percebem que a maioria dos povos pré-históricos, eles tinham pedras polidas aqui, não pedras lascadas. Tá? Aqui tem algumas das pinturas rupestres, né, do povo de Lagoa Santa. É bem legal, quem quiser para o vídeo aí para ver melhor. Beleza? E aqui, ó, esse cara era o Brant, né? Ele era um desenhista, né? Então ele desenhava os achados do Peter Lund. Ele veio junto, né? Estudou junto aqui com o Peter Lund e tal. É bem legal. E aqui, né? Tá, agora a gente começa a falar de um outro povo que não é mais o povo de Lagoa Santa, tá, galera? É um outro povo que são os sambaquis. Esses caras são também conhecidos como os homens das conchas, né? Ou os humanos que viviam lá nas conchas. Eles são um povo mais recente do que o povo de Lagoa Santa. Dá para vocês verem aqui, ó. Eles viveram aproximadamente 6.000 anos atrás. E eles viviam no litoral, né? Da região sul e sudeste do Brasil. Então seria ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Essa região. Eles viviam no litoral, então às margens do mar. Eles eram caçadores e coletores. E, como eu expliquei isso naquele vídeo do Paleolítico, eles se baseavam basicamente na questão da pesca, né? Então, eles se alimentavam de peixes e molúsculos, mexilhões, berilhões e frutos do mar, de modo geral, né? Eles viviam em áreas litorâneas e aí tinham muito alimento, então eles comiam também tubarões, peixes e tudo mais. E o mais curioso, né, eles faziam lá, construíam grandes estruturas parecidas com montanhas, com pequenos montes, com as conchas que eles colhiam do mar. Então eles pegavam a concha para comer, né, os animais que viviam nas conchas, e iam jogando essas conchas, e aí eles formavam montanhas ao longo de anos, né? Essas conchas, elas de alguma maneira, elas forneciam proteção para esse grupo que vivia ali, e os paleontólogos e os arqueólogos estudam ali porque ali também eram feitos rituais fúnebres, né? Era ali que eles enterravam seus mortos, e ali também se encontram vários objetos, né, desse povo, do povo de Sambaqui. Dos povos, né, porque tinham vários povos ali de Sambaquis. Eles já usavam a pedra polida, que eu falei com vocês, né? Mas também eles usavam conchas e ossos para fazer suas ferramentas, então usava concha, osso para fazer agulha, para fazer anzol, para fazer uma série de coisas. Eles também faziam esculturas de animais usando pedra polida. É bem bonito, tem imagens aqui para mostrar para vocês. E eles também pescavam grandes animais, como tubarões, golfinhos e até mesmo baleias, né? As baleias, existe uma certa discussão sobre isso, tá, gente? Não existe ainda uma comprovação em relação aos povos sambaquis. Não recentemente, eu até peço desculpa porque eu estou um pouco desatualizado. Eu digo assim, nos últimos 3 anos eu não venho lendo muita coisa sobre os povos dos sambaquis. Mas até então eles acreditavam que as baleias elas não eram caçadas por eles, mas eles comiam as baleias que encalhavam. Então você encontra ossos de baleias nos montes de sambaquis, né? Mas até então algumas pessoas defendem que eles caçavam as baleias, que eles sabiam, né, fazer a caça da baleia, e outros dizem que não. Isso ainda é um ponto de interrogação, né? Mas que eles comiam baleias, tá? Vamos lá, né? Aqui está mostrando um sambaqui comum, né? Aqui mostra também como é que eles enterravam seus mortos. É muito parecido com o povo de Lagoa Santa. É também na posição fetal, né? É a mesma posição que a criança fica no ventre da mãe. Isso aqui, tá, gente, parece uma montanha, mas é uma montanha de concha. Hoje essas montanhas, né, você encontra lá nas praias, parece que é uma montanha comum, mas quando a pessoa começa a cavar, ela vai achar ali um monte de coisa. Então, ela vai descobrir que aquilo, na verdade, é algo que foi construído pelo homem, foi construído pelos sambaquis, os povos sambaquis. Aqui está mostrando, né, as várias camadas de concha e outro túmulo, né? Eles faziam os túmulos nas montanhas de concha. Outro monte de sambaqui,
né? E aqui as pedras polidas, né? As esculturas de pedra polida, né? Dá pra gente ver aqui um formato de uma cabeça humana. Aqui parece ser um peixe, um negócio esquisito, não dá pra saber. Com pé, né? Um negócio, um pássaro, parece um pássaro. Aqui parece um tatu. É estranho pra caramba, né? São objetos que a gente não sabe exatamente para que eles serviam, né? Isso aqui poderia ser um moinho. É muito difícil de responder essas perguntas, porque a gente não tem certeza de praticamente nada. Depois a gente tem, ó, os agricultores da Amazônia, né? Vários povos agricultores da Amazônia vão surgir, aproximadamente 4.000 anos atrás, né? Esse povo aí, eles já já tinham a questão da cerâmica e já haviam passado pelo processo da Revolução Agrícola, já faziam agricultura, né? Então, eles cultivavam lá, ó, milho, feijão, tabaco, né? E o algodão. Já tinham até alguns desses povos já tinham até a questão da tecelagem, usava algodão para fazer tecidos rudimentares aí, tá? Aqui está mostrando, né, onde eles viviam, esses povos aí, os agricultores amazônicos. Então, se estende por vários estados do Brasil, inclusive outras regiões do Brasil, né? Por exemplo, aqui, ó, o Amapá, o Paraná aqui, o Maranhão de cá, Amazonas, Roraima, né? Então, a gente tem aqui vários, Acre, Rondônia, beleza, né? Mato Grosso, o Pará, né? Aqui, eu não falei do Pará, o Pará aqui. Então, assim, todas essas areazinhas de vermelho aqui, né? São áreas, e essas áreas também aqui, são áreas que eram ocupadas por esses povos agricultores e também ceramistas. Então, eles já tinham a produção de cerâmica e também já plantavam esses produtos que eu falei com vocês. Mas, principalmente, ó, milho, feijão, tabaco, algodão, e eu não falei aqui, né, da principal, né? Ó, desculpa, galera, mandioca, tá? Que era a principal. Mandioca e milho. Era talvez os dois principais alimentos desse povo, né, do norte do Brasil. Eles tinham tecnologia que até hoje não foi descoberta, que é a tecnologia da terra preta, que era, tá, gente, um preparo orgânico, né? Para que ele pudesse, era um preparo orgânico que ajudava na fertilização da terra. Então a terra se tornava muito mais fértil. Era uma espécie de adubo, né? E é considerado ainda hoje como o adubo fertilizante, o preparo orgânico para a terra mais eficaz, mais efetivo aí. Porque essas áreas, né, que tem a terra preta até hoje, são áreas onde a produção de alimento é muito grande. Até hoje, só para vocês terem ideia, hoje as fazendas que têm terra preta são as fazendas mais valorizadas nesses lugares, nesses estados aí que eu falei, né? É terra preta ou também terra preta de índio, ela é chamada assim também. Então, às vezes a gente acha que esses povos não tinham tecnologias, eles têm tecnologias. Por exemplo, a agricultura deles era muito mais avançada, muito mais produtiva do que a nossa. Nós não conseguimos criar um preparo orgânico, um adubo, um fertilizante que seja tão produtivo, né? Um fertilizante tão poderoso quanto a terra preta de índio, né? Vários cientistas já tentaram descobrir a fórmula mágica desse povo, mas ninguém sabe mais. Isaac, por que eles não perguntam por esses índios? Gente, esses índios pré-históricos aí, esses agricultores pré-históricos, eles não existem mais, né? Eles não estão mais lá, a cultura deles se perdeu, provavelmente com a chegada dos europeus eles foram dizimados, ou pelo menos a cultura foi dizimada, tá? Aqui tem algumas fotos sobre a terra preta de índio, né? Eles também enterravam seus mortos, e aí eles usavam a cerâmica, faziam grandes vasos de cerâmica para poder enterrar os seus mortos dentro. Essa tradição ela vai passar para os índios Tupi-Guarani, para os índios Macro-G também, e a mais antiga é encontrado lá, tá? Aqui está mostrando, né, a cor, uma terra bem escura, bem boa, né, assim. Tem também os ceramistas de Santarém, né? Então esses 2.000 anos atrás, né, um pouco mais recente, vocês estão percebendo que eu estou fazendo aqui uma espécie de uma cronologia, né? Eles eram grandes eles eram grandes ceramistas. O que significa isso? Eles produziam potes de cerâmicas simplesmente, aí é minha opinião, tá, galera? Mas eu acho eles maravilhosos, lindos, eram muito bem feitos. E eu acho assim, eles superam até potes de cerâmica, né, de povos aí como os gregos, os mesopotâmicos. Eu acho esses potes assim fantásticos, né?
Além dos potes, eles faziam potes de cerâmicas, faziam estatuetas, né, e todos aí decorativos. Eles viviam, né, lá em Santarém. Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês saberem onde é que é. Quer ver? Aqui não vai dar para ver. Pera aí. Perdão, galera. Depois eu mostro. E aqui tem algumas dessas potes e estatuetas de cerâmica, né? Olha que legal, galera. É muito legal, muito bonito assim, né? Muito rico, detalhado, cheio de detalhes, né? Um negócio muito bonito assim. De novo, né? Outras construções cerâmicas. Aqui está mostrando, né? Esse potinho aqui que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? E aqui está mostrando os detalhes, falando, né? Que eles usavam animais, urubu-rei, né? Uma das maiores aves da Amazônia, eram considerados sagrados por eles. Essas figuras são chamadas de cariátides e representam os sacerdotes sob efeito de alucinógenos. Aí os olhos estão esbugalhados, né? Eles acham que essa taça aqui era uma taça ritualística, né? Que era usada numa cerimônia, uma cerimônia religiosa para os povos de Santarém. Rapidinho. E aqui tem um mapinha, aqui tem um pequeno mapa, né? Sobre a região de Santarém. Aqui está mostrando o estado do Pará, né? E Santarém está aqui nessa região do Rio Amazonas. Basicamente é isso, tá, galera? Então a gente continua aqui só para terminar. Por último, né, um pouco mais ou menos a mesma época, um pouco mais antigo, a ilha de Marajó, né, ou o povo marajoara, né, que eram também ceramistas e agricultores. Tá mostrando aqui, tá falando aqui que eles apareceram mais ou menos aí por volta de 3.500 anos atrás, né, e um povo chamado Ananatuba. Eram agricultores ceramistas, beleza? Cultivavam mandioca, produziam vasos de cerâmica simples, decorados com linhas e ou pontos. Então, eram vasos bem mais simples do que os povos de Santarém. Aproximadamente 1800, apareceu outra cultura, né? E aí essa cultura a gente dá o nome de povo marajoara. Então, na região do povo marajoara, dos agricultores da ilha de Marajó, a gente tem duas culturas, uma mais antiga, de 3.500 anos, e outra mais recente, de 1.800 anos. Essa mais antiga, a cultura Ananatuba, e a mais recente, a cultura marajoara. Joia? Eles construíam morros, né, montanhas também de terra, né, nas margens do rio, para se proteger das enchentes, das constantes cheias. Tá? Era uma sociedade complexa, tinha sistema agrícola, né, eles tinham agricultura, produziam seu alimento. Tinham cerâmicas também muito elaboradas, mas eram cerâmicas diferentes dos povos de Santarém. Eles seguiam muito a cultura anterior, né? E assim como o povo de Santarém, a gente também sabe muito pouco sobre o povo marajoara. Tá? Aqui tem algumas imagens, né, da tradição já marajoara. Tá, galera? É bem legal também, né? Muito colorida, e bem diferente também da cultura de Santarém. Ok? Olha aí. Beleza, tá, gente? E aí, só para a gente fechar agora o finalzinho do vídeo, aproximadamente 2.000 anos atrás, né, as técnicas de produção agrícola e também a técnica de produção de cerâmica, elas foram difundidas por todos os grupos humanos, a maioria dos grupos humanos que viviam no território que hoje a gente chama de Brasil. Essas técnicas foram adaptadas, né, por esses grupos humanos, e aí grupos diferentes faziam cerâmica diferente e tudo mais, e esses grupos acabaram aí desenvolvendo modelos diferentes de vida, combinando, né, aí isso é curioso, eles combinavam o nomadismo, a caça, a coleta, com a agricultura, a domesticação de animais e o sedentarismo. Além disso, tá, gente, eles eram produtores de cerâmica, eles eram ceramistas e eles ainda usavam, né, a técnica lá da produção da pedra polida. Só para vocês terem ideia, essa tradição da pedra polida, ela vai perdurar até a chegada dos europeus. Quando os europeus chegam aqui nas terras que vão ser o Brasil depois, período da conquista, os europeus se deparam os índios ainda estavam, né, no período neolítico, paleolítico não, gente, desculpa, apaga isso aí. No período neolítico, ou seja, o período da pedra polida,
ainda havia aí as pedras polidas, né? Não tinha nessa época ainda a metalurgia. A metalurgia ela só chegou no Brasil, né, na América, depois da chegada dos europeus. Eu vou mostrar agora alguns exemplos aí dessa pedra polida, né, que eles usavam para vocês. Né? Tá aqui uma imagem de pedra polida, como é que eram os machados de pedra polida, tá? Isso aqui é um modelo, tá, gente? Um modelo bem simplista aí de como é que funcionava. Eles pegavam uma base de madeira, né, e amarravam ali, fixando a pedra, né, polida com um fio lá. Ela tinha um corte como se fosse uma faca mesmo. Obviamente não era igual o metal, mas funcionava de maneira similar assim, né? Tipo, demorava muito mais tempo para você fazer qualquer coisa em comparação a um machado de metal. Né? Então, nesse sentido da metalurgia, os povos americanos eles estavam muito distantes ainda do povo europeu. Beleza, né? Então, essas sociedades ocuparam quase todo o território brasileiro e estão ligados aí aos os nossos índios, os nossos antepassados. Galera, isso é o que eu queria passar para vocês hoje. É o último vídeo dessa semana, né? E aí a gente fecha esse conteúdo. Semana que vem eu já vou trazer vídeos para vocês falando sobre a Mesopotâmia. Nós terminamos a questão aqui da pré-história do Brasil, né? O próximo vídeo aí eu vou trazer coisas já da Mesopotâmia e nós fechamos então esse período aí que a gente chama de pré-história, ok? Então é isso aí, espero que tenham gostado, espero que estejam todos bem e até mais, falou, tchau, tchau.